E agora eu gostaria de convidar para o próximo painel, que tem como tema Investimentos e Desenvolvimento de Soluções Digitais para o Agro, onde teremos como moderador ele, Clau Sganzella, que é vice-presidente de Estratégia e Inovação do Grupo Algar. Seja bem-vindo. Teremos aqui também a participação do Dr. Luiz Alberto Garcia, ele que é presidente de honra do Conselho de Administração da Algar. Seja bem-vindo, Luiz. Também teremos a participação do Francisco Jardim, sócio-diretor executivo da SP Ventures, o Silvio Passos, que é presidente do Conselho da Agrovem, e o doutor Celso Luiz Moretti, que é presidente da Embrapa. Então, sejam muito bem-vindos. Certamente será um ótimo debate aqui para você que está assistindo, inclusive, aproveite bastante. Já temos o Clau nos ouvindo? Estamos aqui, estou ouvindo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Me ouve bem? Sim, sim, só não estou vendo aqui. Cadê? Acho que está embaixo. Acho que consegui ver aqui agora. Perfeito, então. Tá jóia. Podemos começar, então. Podemos começar. Vamos lá. Obrigada. Então, tá jóia. Bom, primeiro, parabenizar aí o Marlos, o CEO da Algar Farm, e a toda a equipe, né, colocar esse evento super importante, super relevante, né, o primeiro de muitos, né, ainda que a gente está nessas circunstâncias especiais, mas não menos interessantes, né? Acho que está sendo muito proveitoso aí esse último dia de ontem, hoje e ainda o dia de amanhã, né? Então, obrigado, Marlos, aí, por colocar isso de pé para a gente poder conversar. E como já foram apresentados aqui os nossos palestrantes, mas acho que é importante ressaltar, né? Acho que se tem um setor onde o Brasil pode se orgulhar, né, de ser respeitado internacionalmente, né, do ponto de vista de pesquisa e tecnologia, esse setor é o agronegócio, né? E talvez o principal responsável por isso seja a Embrapa, né, presidida aqui pelo Moretti. Prazer, Moretti, falar com você. Obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, né? E aí, na sequência, como foi falado, a gente vai ter o Chico, da SP Ventures, a gestora de investimento de Venture Capital, focado no agronegócio, focado na transformação digital do agronegócio. Assim como o Silvio, que é o fundador e presidente da Agrovem, é um clube de investimentos também focado no agronegócio, nas agtechs, e o nosso presidente de honra do Conselho de Administração do Grupo Algar, aí, doutor Luiz Alberto. Boa tarde, doutor Luiz. Doutor Luiz é o chefe do meu chefe, então eu vou ter que fazer direitinho aqui para o senhor, tá? Então tá bom. Então vamos começar sem maiores delongas. Obrigado a todos que estão acompanhando também. Eu queria começar, Moretti, com você, que você pudesse falar um pouco para nós aí algumas perspectivas sobre as principais pesquisas, né, desenvolvidas pela Embrapa na área da agricultura digital, e como a gente está falando de investimento e desenvolvimento, né, que você também pudesse engaixar um pouco sobre a relação aí da Embrapa, né, no surgimento e o estímulo das novas empresas, novas startups, as famosas agtechs, né? Então, se você puder dar um pouco dessa perspectiva inicial para a gente. Muito obrigado, Cláudio. Muito boa noite a todos. É uma grande satisfação participar aqui desse painel, cumprimentar a você, Cláudio, aí pela condução e também cumprimentar todos os painelistas. Como você já disse, já apresentou pessoas de alto nível que militam e atuam nesse que é o setor mais pujante da economia brasileira, que é o agronegócio. O agro brasileiro, ao longo dessas últimas 5 décadas, tem dado um show e tem mostrado para o mundo que um setor como o nosso, que é um dos que menos recebe subsídios da economia brasileira, e se você comparar com outros lugares do mundo, consegue ser competitivo e exportar para mais de 160 países. E o Brasil mostrou para o mundo que é capaz de fazer, utilizando aí a energia da pesquisa agropecuária, dos produtores, dos empresários, das universidades, enfim, a gente tem um setor da economia brasileira que vem ajudando a carregar o piano do Brasil ao longo dessas últimas décadas.
A agricultura digital é uma realidade hoje no campo, nas propriedades rurais de diferentes tamanhos, pequeno, médio e o grande produtor. A Embrapa hoje tem 43 centros de pesquisa em todo o território brasileiro, de Boa Vista, lá em Roraima, já no hemisfério norte, até Bagé, no Rio Grande do Sul, ali na divisa com o Uruguai. E nós temos várias unidades que trabalham com o tema de agricultura digital. Nós temos envolvido uma série de projetos, inclusive com parceria da própria SP Ventures, né? O Chico está aqui, né? Tivemos juntos já em eventos, né? Então, nós temos trabalhado tanto com a questão de predição, né, de produtividade de doenças, utilizando visão computacional, o desenvolvimento de diferentes sensores aí para água, né, para nutrientes no solo, para a ocorrência de doenças, né? E isso ajuda, inclusive, a gente ter uma agricultura mais eficiente. A questão da simulação de fenômenos, então a gente pode utilizar a agricultura, sistemas especialistas para simular fenômenos, toda a questão de avaliação de riscos, né? E quem hoje atua no agro, né, sabe que é um dos setores de mais alto risco que tem, né, porque você pega o seu dinheiro, joga ali no solo, né, e você reza para chover, né, tem hora que você reza para parar de chover na hora que você vai colher, né? E nós temos atuado, Cláudio e demais pessoas que nos acompanham aqui no Farm Show da Algar, né, temos atuado em grande sintonia com esse ecossistema de inovação digital, temos promovido eventos, né, de hackathons, né, maratonas de hackers, desafio de startups, né, temos hoje empresas que são licenciadas de tecnologias da Embrapa, que já estão no mercado, né, e que têm, inclusive, atraído investidores de dentro e de fora do Brasil. Então, de forma muito sintética, é dessa forma que a Embrapa tem atuado no setor do agro digital. Tá muito legal. Obrigado, Moretti. E aí, Chico, eu acho que várias das coisas aí que o Moretti colocou, né, isso vai gerar dados, né, vai gerar uma enormidade de dados de forma exponencial, aí como a turma costuma falar, né? Dados, a gente tem informação, e de informação a gente pode tirar ideias para novos modelos de negócio, para novas coisas que surgem, né? Se você puder dar um pouco de perspectiva, você que está com o teu radar aí, olhando todas as iniciativas de novos modelos e modelos disruptivos de tecnologia no agro, como é que você vê isso, essa questão aí do uso dos dados gerados de forma exponencial, que modelos podem vir a partir daí, do ponto de vista dos produtores, das indústrias? Dá uma pincelada geral aí sobre essa visão. Claro, Cláudio, obrigado. Professor Moretti, muito obrigado. Uma honra estar aqui. Dr. Luiz Alberto, Silvio, e uma honra estar convidado aqui por esse grupo. A gente tem falado isso com frequência, Cláudio. O que a gente vê, e a gente prega isso muito, é que o agronegócio é talvez a última grande cadeia de negócios a ser desintermediada por tecnologias digitais, né? Então, é uma oportunidade espetacular. E quando eu estava em São Francisco um ano atrás, né, antes dessa situação extraordinária que a gente está passando, conversando com o economista-chefe de agricultura do Wells Fargo, né? O Wells Fargo é como se fosse um Bradesco dos Estados Unidos, é um bancão de varejo, mas muito forte na agricultura. E é engraçado porque ele me falou uma coisa que é exatamente a nossa visão aqui e casa com essa questão dos dados da tecnologia digital. Quando você pega um produtor no Illinois que está produzindo, né, em termos de bushels per acres, mas seria o equivalente aqui a 70 sacas por hectare, e o vizinho dele está produzindo 40, com o mesmo solo, mesmo microclima, a única diferença dos dois é gestão. E quando a gente fala em transformação digital e acesso a dados e processamento na nuvem, nada mais é do que democratizar uma revolução de gestão no agronegócio, né? Então, é o produtor que antes tomava uma decisão com alguma defasagem de tempo quanto a chuva, precipitação, modelagem climática, que gerenciava a fazenda no caderno, no Excel. Agora ele começa a ter acesso a um software na nuvem barato, acessível e muito sofisticado em termos de capacidade de processamento. Ele começa a ter acesso a sensoriamento remoto, seja em drone, seja em satélite, seja em sensores de solo, umidade, estações meteorológicas,
conectando a fazenda, e não a sede da fazenda, mas os talhões, né, a operação de guerra. E aí o que ele começa a ter, que nem você pontuou muito bem, ele começa a ter muitos dados coletados em tempo real, e tudo indo para a nuvem com capacidade de processamento para transformar em recomendação agronômica em tempo real. E é exatamente o que a gente está vendo. A gente está vendo isso agora em termos de irrigação, fertilidade de solo, proteção a cultivo, predição de doença. Toda a operação agronômica crítica, do preparo do solo, plantio até a colheita, a gente começa a ver o produtor conseguir ter acesso não só ao dado, mas a capacidade via o processamento e via o software para transformar aquele dado em tomada de decisão. E quando a gente vê como que isso aconteceu em outros setores, e isso está acontecendo no agro agora, quando essa transformação digital começou a revolucionar setor de bebidas e outras indústrias mais maduras, petróleo e gás, primeiro, quem consegue pagar e acessar são as grandes companhias. Então, aqui no Brasil, no agro, seria o equivalente a uma SLC, uma Maggi, uma Bom Futuro, um player que tem dinheiro para implementar um SAP. O que a gente está vendo agora é o poder da democratização da tecnologia, que essa tecnologia, esse tipo de sistema começa a ficar disponível para o produtor pequeno e médio, né? E você começa a homogeneizar a cadeia em termos de acesso à tecnologia. Então, é uma baita oportunidade, eu acho que para aumentar a produtividade, mitigar risco nesse ambiente cada vez mais adverso que a gente está enfrentando. O professor Moretti citou muito bem, né? A gente está tendo cada vez mais eventos climáticos adversos, então a atividade está ficando mais arriscada, mas outro benefício colateral que a tecnologia digital está trazendo é muito mais transparência e reduzindo a simetria de informação. O que isso significa no final do dia? Você consegue ter uma precificação de produto financeiro melhor para o produtor, em crédito e no seguro agrícola para gerenciar o risco também. Legal, hein? Impacto por tudo, né, Chico? Então, assim, acho que oportunidade de novos modelos e novas ideias é o que não falta. E aí, Silvio, pegando esse gancho aqui, né, o Chico colocou aí vários aspectos aí desse ecossistema digital, né? As startups, os fundos, né, o pessoal olhando para fazer esses investimentos, criando novas empresas, etc. Como é que você vê isso? Vai ter o mesmo impacto no agribusiness, né? Que essa revolução digital teve em outros setores, né, de inovação mais tradicional, né? Setor financeiro, setor de mídia, setor de varejo, que estão passando também por essa revolução. Então, como é que você faz o paralelo entre o que está acontecendo em outros setores versus o agro, dado toda essa transformação digital? Boa noite, Cláudio. Boa noite, painelista, professor Moretti, doutor Luiz Alberto. Bom ver o senhor. Francisco, de novo. Tudo bom? Tranquilo? Eu vou, assim, falar depois do Chico sobre transformação digital, essas coisas. Você me deu uma... mas vamos lá, vou tentar pegar a perspectiva da inovação, né, da mudança da inovação. Né? A gente tinha no agro a belíssima história de inovação que a gente sempre teve, e aí sempre muito capitaneada pela Embrapa, logicamente, e que a inovação era uma inovação, eu gosto de falar de embarcada, né? Ou seja, era dentro do trator, era na semente, era no fertilizante, né? A tecnologia embarcada. Com a conectividade e os dados que o Chico comentou aí, a gente entra efetivamente na era da transformação digital, né? O agronegócio ele não é uma cadeia, e aí talvez esse seja o motivo que o Chico comentou aí, que talvez seja a última grande cadeia a ser transformada, mas ele não é uma cadeia baseada só em informação, né, como um setor financeiro, por exemplo, onde o produto basicamente, né, é eletrônico. Né? Então, ela realmente não seguiu a mesma velocidade. Agora, o que está acontecendo, na verdade, é abrindo né, frentes muito semelhantes, né? Ou seja, novos modelos de inovação, a gente vê as grandes empresas que sempre basearam a inovação aí em grandes P&Ds, né, em pesquisa, né, forte dentro de casa, para depois capturar o valor dessa inovação, né, durante décadas, e agora, né, se abrem, né, para o ecossistema chamado do ecossistema digital, que efetivamente através de startups, e não só, outras empresas né, de tecnologia. Então, há um desenvolvimento muito mais colaborativo, e não só, né, na questão de desenvolvimentos internos. Então, esses novos modelos
tem seguido, sim, o padrão de outros setores, numa velocidade diferente. A gente tem outros desafios no agro, né, em relação a outras cadeias, mas tem seguido, sim, o mesmo padrão dos outros setores, ou seja, modelo de inovação diferente, modelos de financiamento diferente, né? A inovação agora agregou 2 players que não existiam na primeira fase, vamos dizer assim, de inovação da agricultura brasileira, que são as startups e o venture capital, na verdade, os financiadores. E aí chamo de venture capital, chamo aceleradoras e todos os players que estão aqui para, né, inclusive a Embrapa, que eu encontro com a Embrapa em todos os lugares aí, em programas de inovação de startup. Então, esses 2 novos players se juntaram à indústria, à Embrapa, a institutos de pesquisa, e aí vão sim seguir modelos semelhantes aí aos outros setores, tá? Então, é mais uma questão de velocidade e de timing. Legal, legal. Doutor Luiz, nós que somos os anfitriões aí ficamos por último, mas não menos importantes, né, dessa primeira rodada. Então, só para pegar um gancho aqui, o professor Moretti falou de pesquisa e tecnologia para o agronegócio, né, a profundidade que a gente tem e o nível de maturidade. O Chico engatou aqui um pouco falando da quantidade de dados e as possibilidades que isso traz. O Silvio deu uma lapidada do ponto de vista aí de novos modelos de negócio, novos parceiros que surgem, etc. Mas eu deixo para o senhor o seguinte, isso tudo não acontece se não houver a conexão, né? A famosa conectividade entre o dado gerado, o seu processamento e a sua reutilização depois, né? O que o senhor pode falar um pouco aí da sua perspectiva sobre a conectividade no agronegócio, né? Já que conectividade aqui é o nosso, talvez um dos nossos mantras, né, do grupo. Primeiramente, muito boa tarde, doutor Celso. Um prazer imenso, tenho uma admiração enorme pela sua empresa, Embrapa. O Brasil depende muito da Embrapa. Meus parabéns. Francisco, eu fiquei encantado de ver como você se expressa tão bem. E o Silvio, nosso conhecido já há muito tempo, e muito prazer de estar aqui junto com vocês todos. E vamos lá ao assunto da noite, conectividade. Quando nós falamos em conectividade, nós pensamos em conexões. Então, nós temos que levar a conectividade ao campo. Agora, a coisa mais difícil é você levar as comunicações, principalmente as comunicações telefônicas, ao campo, porque ela é muito cara e o uso no campo é bastante pequeno, não é atrativo para as empresas telefônicas levar essa conectividade ao campo. Quando eu estou falando a conectividade de telecomunicações. Com todos os sensores que têm as máquinas existentes hoje, se não tiver uma conectividade para poder levar para o escritório, levar aquele para os seus técnicos, não adianta de nada. Eu tenho uma preocupação muito grande porque o dinheiro no campo está nas empresas, as empresas agrícolas, porque o pequeno agricultor e o homem que vive no campo, ele não tem esse recurso suficiente para poder fazer chegar a sua casa, ao seu local de trabalho, um meio de comunicação decente. A minha preocupação muito grande é porque as empresas fabricantes de equipamentos estão usando uma tecnologia que é fora do padrão de telefonia. Então, as máquinas vão comunicar com o sistema de rádios que não permitem, quando eu estou falando que não permitem, são abaixo de 400 megahertz, onde que não tem telefones para poder se comunicar. Então, as máquinas vão conseguir comunicar-se
mas o homem não vai comunicar. Então, é muito importante que as empresas agrícolas adotem o sistema de telefonia urbana. Eu tenho visto aqui na nossa região, conversado bastante com, principalmente, o açucareiro, onde que eles estão adotando sistemas não padronizados pela telefonia, onde que eles vão ter que arcar com a manutenção desse serviço. Enquanto tiver novo, vai funcionar direitinho. Ao passar do tempo, eles vão ter que ter uma estrutura só para tratar desse assunto e eles vão se arrepender de fazer dessa natureza. Se a indústria adotar o sistema de telefonia normal e passar para os provedores de serviço, a implantação e a manutenção, para eles torna-se muito mais fácil e a abrangência do homem do campo é muito maior, porque ele vai contar com o mesmo equipamento que está transmitindo os dados das máquinas, ele vai usar esse mesmo sistema para ele se comunicar com o mundo. Assim é que eu vejo como a comunicação no campo deve ser. Muito bom, doutor Luiz, obrigado aí pela sua resposta. E já enganchando aqui com o professor Moretti, acho que esse tema conectividade, que acho que ele é super importante para o desenvolvimento, né, da produtividade em diversas regiões. Como é que o senhor pode fazer um paralelo aí entre a conquista aí do Cerrado, né, e a conectividade no agro, né? A gente sabe que ambos desenvolveram bastante nos últimos tempos. Como é que o senhor traça um paralelo entre essas ideias? Nós tivemos a capacidade aí, ao longo dessas últimas décadas de incorporar os cerrados na matriz produtiva brasileira, né? Então, nós pegamos uma região que nós estamos falando aí de 204 milhões de hectares, né, que tinha solos ácidos, né, com alto teor de alumínio, e transformamos isso com tecnologia, transformamos em terra fértil, né? Então, hoje, uma boa parte da produção de grãos, de carne, de cana-de-açúcar, enfim, é produzida nos cerrados. E isso foi um grande salto que nós demos na produção de alimentos, fibras e bioenergia. Então, lá atrás, na década de 70, né, 80, a gente tinha a tecnologia limitando esse avanço da produção no Brasil. E eu faço um paralelo que hoje, o que a gente percebe é que, como o senhor Luiz Alberto bem colocou, se nós não provermos a conectividade adequada para as propriedades rurais, nós vamos bater num teto, né, e vamos deixar de aproveitar todo o potencial que a agricultura brasileira tem. Então, eu vejo que hoje é um fator limitante que está atrapalhando, vamos dizer assim, o avanço da produção, quer dizer, da produtividade do agro, é a falta de conectividade. O IBGE, de acordo com uma pesquisa do censo agora de 2017, mostrou que 72% das propriedades rurais não têm conectividade. Então, isso é um número que até assombra, né? Quando você vê a China utilizando torres, microsatélites, ele já tem mais de 90% do seu território conectado. Os Estados Unidos avançando a passos largos. E nós, no Brasil, aqui no entorno do Distrito Federal, a capital do Brasil, eu estou falando aqui de Brasília, nós vemos propriedades que têm apenas conexão na casa-sede da fazenda, mas você anda aí 100 metros no talhão e não tem mais conexão. Então, eu vejo que esse avanço que nós precisamos fazer na conectividade vai representar um salto como nós demos na conquista do Cerrado na década de 70 e 80. Legal, obrigado. Eu acho que, assim, agora a gente falando bastante aí sobre aspectos mais tecnológicos, né? E se a gente for discutir um pouco mais do ponto de vista mercadológico, até uma das perguntas que vieram aqui sobre os marketplaces, né, de agro, né, que ensaiaram o início lá atrás, algum começou, etc., e parece que vários retomam agora, ou muitas iniciativas nesse sentido, né?
E aí, Chico, talvez você, se puder dar um pouco dessa tua perspectiva, você que olha aí diversos investimentos, oportunidades, etc., tua visão sobre os marketplaces do agro. É uma das nossas principais teses do nosso fundo novo e do que a gente tem olhado, né? A gente é investidor de um marketplace chamado AgroFi, que é de Rosário, né, na Argentina, que a gente acredita que vai seguir a mesma tese do Mercado Livre, né, Mercado Livre, que, aliás, é um mês símbolo para a gente aqui na América Latina, o Mercado Livre agora, não sei para quem viu, mas semana passada ele se tornou a empresa mais valiosa da América Latina, ultrapassando a Vale, né, batendo 60 bilhões de dólares, uma empresa criada em Buenos Aires e que virou o principal canal de e-commerce, né? Então, a gente vê que a internet já desintermediou boa parte das cadeias no mundo, né? Seja livro, seja venda de autopeças, e agora a gente acha que o agro está chegando no nível de maturidade. Isso tem implicações muito profundas e a gente consegue entender por que não aconteceu até agora, né? O professor Moretti e o Dr. Luiz Alberto citaram muito bem, né? Para a gente conseguir ter qualquer um desses negócios exponenciais aí que a turma fala vingarem e crescerem, até um motivo que a gente não tem nenhum unicórnio no agro ainda, mas a gente tem tantos aí no mercado de fintechs e tal, é justamente porque você não tem ainda, e não teve, que nem o Dr. Luiz Alberto apontou, a infraestrutura adequada. E por infraestrutura entende-se aquilo que vai capturar dado, transmitir dado e permitir que você construa esses negócios, né, exponenciais. Então, estou 100% em linha. Sobre os marketplaces, eu acho que o mercado de distribuição, e isso é a nossa tese, hoje, como ele está estruturado, ele traz 3 questões muito importantes, 3 propostas de valor para o produtor, né? Recomendação técnica, logística e crédito. A gente vê 2 dessas propostas de valor passando por uma erosão por causa das tecnologias digitais. A recomendação agronômica cada vez mais sendo feita por tecnologia ou assistida pela tecnologia na nuvem, e o crédito agrícola, nesse ambiente de tempestade perfeita que a gente tem, de juros baixos, inovação regulatória como IP do agro e a transformação digital, a gente vê o surgimento das fintechs do agro e os próprios bancos comerciais estabelecidos sendo muito agressivos para ocupar esse espaço. Então, as revendas distribuidoras agrícolas estão perdendo esses 2 nacos, a logística elas ainda ocupam. Tem uma outra barreira que ainda é um aspecto complexo, que é a regulatória. Para você vender um agroquímico, você tem que ter um receituário. Então, isso também é um desafio, mas que a tecnologia e o modelo de negócio inovador vão superar, e é importante frisar, né? Boa parte dos grandes negócios tecnológicos que a gente conhece dos últimos 20, 30 anos nasceram em zonas cinzentas regulatórias, né? Seja Uber, seja Airbnb, entre outros. Então, o ambiente é muito propício. A gente está vendo vários ângulos acontecendo simultaneamente e claramente o Covid acelerou isso, né? Porque com cancelamento de feiras agropecuárias, fechamento de revendas, né? Mesmo que temporário durante a pandemia, e até um desconforto do produtor de continuar recebendo agrônomos na fazenda para fazer uma recomendação, o que aconteceu é que o produtor deu um salto na digitalização, no consumo digital e nas atividades digitais deles. Então a gente viu isso acontecer muito rápido. A gente tem desde as plataformas proprietárias, como é o caso da Bayer lançando a Orbia, né, até plataformas independentes como essa que a gente investiu. Mas vai ser uma briga boa e eu acho que no final do dia o marketplace ou e-commerce, ele traz muita transparência e ele traz mais margem para quem está nos extremos da cadeia, para a indústria e para o produtor. No final do dia, eu acho que esses vão ser os grandes vencedores. Vai ter muito sofrimento e muito sangue na água na área de revenda e distribuição. Legal, legal. Bom ouvir isso. Realmente evoluiu bastante, né? E aí, Silvio, você tem um papel importante aí nessa aproximação aí das oportunidades de investimento que surgem, né, nos estágios mais iniciais, né, as agtechs, as startups do agronegócio, né, very early stage, e aproximar com não só o mundo de potenciais investidores, mas aproximar dos produtores, né, as pessoas que estão envolvidas, né, no dia a dia do agronegócio, que tem papel relevante, etc. Fala um pouco dessa experiência aí entre fazer essa aproximação, que pelo que eu ouvi antes aqui, acho que é super importante, não só a existência dessa transformação digital que tá acontecendo, mas isso tem que
tem que começar, tem que ganhar escala, né? E eu acho que você está um pouco no meio dessa cadeia, ajudando a juntar as pontas. Aí. Como é que você pode... Não, inclusive, essa é a tese, na verdade, do Agrovem, né? A gente comentou na primeira intervenção aqui que, ou seja, a transformação digital traz modelos distintos de inovação. E, né, assim como aconteceu em outros mercados, vai acontecer também no agro, onde vai ter oportunidades de capturar o valor que a inovação gera, né? No modelo mais tradicional, quem investia realmente os grandes volumes eram as grandes indústrias, né? Que investiam os grandes volumes e capturavam o valor da cadeia. Então, se você olhar a cadeia de valor, não é o produtor efetivamente que captura o maior valor, né? Quem captura o maior valor, normalmente em qualquer cadeia, é quem arrisca mais, investe mais em inovação e define um pouco a regra do jogo. No agronegócio não é diferente, e essa mudança toda, né, e esse caos né, saudável, vamos dizer assim, onde os modelos de inovação estão sendo construídos, surgem oportunidades. Tá? Então, existe também até uma oportunidade para os próprios produtores capturarem parte dessa inovação. Né? No modelo mais tradicional, né, de inovação, eles basicamente eram consumidores, né, da inovação, ou podiam fazer algum tipo de inovação no processo produtivo ali, né? Não necessariamente em tecnologia, mas no processo produtivo. Agora, ele tem condição, efetivamente, de entrar e ele mesmo investir na inovação, uma vez que essa inovação está vindo de muitos lugares diferentes, né? De repente, a custos não tão altos como era o modelo mais tradicional, com grandes orçamentos. Então, no Agrovem, inclusive, essa é a tese, de um grupo de investidores do agronegócio, né, que conhece o negócio, mas que historicamente nunca capturou o valor dessa inovação, que ficava na mão de quem investia em inovação, agora ele tem a chance, né, de entrar e investir efetivamente em tecnologias, nessas tecnologias emergentes e empresas que estão aí né, aparecendo todos os dias. Então, essa, inclusive, é a nossa visão, tá? Em que esse caos saudável abre uma oportunidade, inclusive para os produtores investirem, e tem muitos investindo, tá? Muita gente, produtores grandes, às vezes sozinhos, né? Tem mais condição de fazer os aportes necessários, ou via organizações como a Agrovem e outras que tem por aí também, onde eles se cotam e junto com outros que têm uma mesma linha de pensamento e querem investir de repente numa mesma tecnologia, podem aportar e capturar, né, o crescimento e a valorização e no final um pouco desse valor que está sendo criado pela inovação. Então, sim, tem uma oportunidade para outros players, além daqueles que sempre capturaram o valor da inovação, capturar valor agora nesse novo modelo mais caótico um pouco de inovação. Legal, legal. E aí, doutor Luiz, eu vou correr o risco aqui, eu fazer uma pergunta um pouco mais difícil para o senhor aqui, usando um pouco o que o Silvio falou. O Silvio falou duas palavras, ele falou várias, né? Mas assim, duas que eu quero ressaltar. Ele falou inovação e falou investimento. A gente sabe que inovação é um dos atributos da cultura do Grupo Algar, né? E a gente sabe que o grupo está investindo no Brasil já há 90 anos, né? Então, a pergunta que eu faço para o senhor é como é que o senhor vê, na área do agronegócio em si, né, como é que o senhor vê o investimento em inovação? Historicamente, a gente vem investindo no crescimento de área, né, maior produtividade, etc., mas que link que o senhor faz entre a inovação e o investimento no agronegócio? Inovação não vem sem pesquisa. A inovação, aquilo que você vai colocar no seu ambiente de trabalho, ele foi oriundo de uma pesquisa. E agora, a pesquisa, ela veio junto com o conhecimento. Ele tem que ter conhecimento para poder levar inovação para implantar dentro do campo. A pesquisa leva ao estudo. Então, o homem do campo, assim como em qualquer lugar, não pode parar de estudar. Ele tem que estudar e é incrível como cada vez mais que você entra dentro do agronegócio, quando você vai estudar o fitossanitário das plantas, então abre um leque extraordinário.
tive o grande prazer de acompanhar todas as palestras. Então, você precisa de ver uma palestra das doenças das folhas de soja, o que precisa de combater aquilo ali. É impressionante. Se o homem do campo não tiver conhecimento dessa necessidade, ele não vai se dar bem. Ele vai ter que procurar alguém para... ele nem vai saber a quem ele vai procurar para poder contar os problemas que ele tem. A inovação é essencial para o desenvolvimento, e no campo tem inovação todos os dias. Eu gosto de contar e lembrar que quando nós plantamos a primeira lavoura de soja nossa numa fazenda aqui, nós não colhemos nem 20 sacos por hectare, isso há 40 anos atrás, e o agrônomo, que hoje é um grande amigo nosso, bastante renomado no Brasil, ele me disse, isso não é terra para milho. Imagina um agrônomo dizendo que aquilo não era terra para milho, né? Então, hoje, essa mesma terra lá, a produção é acima de 120, 130 sacos por hectare. Então, essa inovação, esse progresso dentro do campo veio através de estudos, veio através de conhecimentos, veio através de experimentação. Então, eu fico preocupado quando eu vejo uma propriedade que tem muitas variáveis, não da mesma planta, cultivando diversas plantas diferentes, segmentos diferentes, ele não está concentrado. Por que o suco alcooleiro progride muito, está indo tão bem? É porque ele está concentrado só naquilo ali. E quando nós pegamos as outras fazendas, planta milho, algodão, soja. Não faça isso. Então, isso eu fico muito preocupado com isso aí. Mas o fazendeiro, o homem do campo, que não estudar, ele tá perdido. Ele está perdido mesmo. E aí eu acho que é um gancho bom aí para a gente perguntar aqui para o professor Moretti, e aí já fazendo um parênteses, eu sei que o senhor tem um voo para pegar daqui a pouco, né? Então eu fazer uma pergunta, e aí o senhor fica à vontade, aí se a gente cruzar um pouco da hora aqui, mas pegando o gancho com que o doutor Luiz falou, né? A tecnologia aí tem um papel fundamental, né? A revolução para a agricultura tropical, principalmente a nossa, né? Mas eu queria ouvir um pouco do senhor como que a agricultura digital, se a gente pode chamar assim, né, pode aumentar a competitividade do agro brasileiro, focando nesse aspecto mais digital. Ok, Cláudio, obrigado. Obrigado por lembrar do meu voo aí também. Eu estou indo, inclusive, para Uberaba, estou indo aí para o Triângulo essa noite. Acho que o doutor Luiz Alberto colocou muito bem, né? O Brasil só avançou o que avançou, né, porque nós investimos numa agricultura que é movida à ciência, né? Nós fizemos pesquisa, fizemos desenvolvimento e levamos inovação para o campo, né? E o Brasil tem o agro, que é um dos setores, como eu disse, mais competitivos, pujantes e inovadores da economia brasileira. Mas o Brasil ainda investe pouco em pesquisa. Nós investimos aí 1,2% do PIB nosso em pesquisa e desenvolvimento, quando países como a Coreia do Sul investe 3,5%, Israel 4,4%, né? Nós estamos ainda ali na casa de 1,2%, 1,3% do PIB. E investir em pesquisa em agricultura digital, como a gente colocou anteriormente, pode redundar no aumento da competitividade, ainda mais, né, de uma maior competitividade, né, do setor, né? E eu coloco aqui praticamente 3 pontos, né, para não ser muito extensivo. Eu vejo que o investimento em pesquisa em agricultura digital vai contribuir para você ter um uso, reduzir o desperdício de água, de nutrientes, de pesticidas, né?
Então, nós estamos caminhando, inclusive, para a aplicação de pesticidas em sítio específico, quer dizer, ao invés de você pulverizar toda uma lavoura, né, você pode ter, enfim, equipamentos que vão pulverizar aonde exatamente seja necessário ocorrer aquela pulverização. Então, isso aí leva ao segundo ponto que eu quero aqui estressar, que é o aumento da eficiência global da operação. Então, o investimento em agricultura digital, né, leva a você ter uma operação, pensando de forma global, mais eficiente, né, uma propriedade mais eficiente, e, obviamente, toda a questão do planejamento da produção, do planejamento da colheita, do planejamento do escoamento, porque se você consegue, né, melhorar a eficiência, você consegue, obviamente, melhorar também, né, o planejamento aí da sua propriedade e da sua safra. Então, mais uma vez, né, me reputando aqui a frase, né, do Dr. Luiz Alberto, a inovação realmente ela é importante para o setor e a gente não consegue fazer inovação sem investir em pesquisa e desenvolvimento. E esse é um ponto, só para fechar aqui a minha fala, eu digo que a Embrapa faz pesquisa com propósito. O nosso negócio é resolver os problemas da agricultura brasileira. E é isso que eu falo todo dia para os meus 2.400 pesquisadores que estão espalhados aí. Fazer pesquisa com propósito e levar soluções para o agro brasileiro. Obrigado. Muito bom. E a gente agradece ao senhor aí e aos 2.400 pesquisadores que são responsáveis aí por muito do nosso protagonismo mundial, né, nesse segmento. Obrigado mais uma vez. Já que a gente está falando de maturidade, né, caiu uma pergunta aqui, eu queria abrir tanto para o Chico quanto para o Silvio, né, vocês que estão aí bastante atuantes, aí olhando outros ecossistemas, né, fazendo esse link com a inovação também, pegando de outros setores, etc. Como é que vocês avaliam, e aí bate-bola aí entre vocês, tá? Como é que vocês avaliam o nível de maturidade do nosso ecossistema hoje de agtech, né, de tecnologia, transformação digital no agronegócio? Como é que a gente está? Quais são os gaps? O que falta ainda? Acho que seria bom a gente ter um pouco dessa perspectiva, aí, o bate-bola entre vocês. Aí. Chico. Posso começar? Eu pego um gancho que o Dr. Luiz Alberto começou, que o resultado do nosso agronegócio de hoje é um fruto de ciência de bancada, ciência de fronteira, e aí eu vou além. É um fruto disso casado com empreendedorismo, né? Acho que o milagre do Cerrado, que a Embrapa tão bem viabilizou, foi o casamento, né, da pesquisa de fronteira com um empreendedor que saiu do Rio Grande do Sul, saiu do sul do país e foi para lá, desbravou aquela terra, produziu, quebrou, levantou, plantou de novo, né? Então, eu acho que o agro ele já tem um DNA de empreendedorismo, de entender que o fracasso é um passo na direção do sucesso, que é uma parte que é tão essencial da cultura que o Vale do Silício tem, né? De fracassar várias vezes para ser bem sucedido e casar esse empreendedorismo com inovação tecnológica. E o agro faz isso, o agro brasileiro. Aí, pegando o gap, de novo na linha do que o Dr. Luiz Alberto comentou, eu acho que o que faltava para a gente era ter a infraestrutura no lugar, né? A conectividade, e eu acho que isso está avançando bastante. E eu vejo hoje uma característica das nossas agtechs digitais aqui no Brasil, comparado com as lá de fora, e eu acho que isso é saudável, como tem muito menos capital aqui disponível do que tem lá fora, quando eu olho uma agtech digital da Califórnia atacando os produtores do Missouri, do Mississippi, do Illinois, eu vejo uma ineficiência de capital brutal. Eu vejo uma companhia que queima caixa, que gasta mais para adquirir um cliente do que aquele cliente gera de receita. E aí eu olho para as nossas agtechs aqui, de software, sensoriamento remoto, drone, satélite. Primeiro, produzindo ciência de fronteira. Segundo, conseguindo produzir ciência, transformar em produto, produtizar e levar isso para o produtor e começar a escalar com muito menos capital financeiro, né? É óbvio que tem um lagzinho entre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui dentro, mas as nossas estão acelerando e acompanhando muito rapidamente. E eu não sei se o Silvio concorda, mas como a nossa agricultura tropical é tão diferente da agricultura temperada dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá,
a gente acaba tendo uma barreira de entrada que a AgTech lá de fora tem que adaptar e tropicalizar, calibrar o produto para cá. E aí, nesse eixo, as nossas criam as trincheiras e estão dominando o mercado. Então, a nossa visão está sendo encurtado. Não, concordo plenamente. Inclusive, estava agora, hoje, olhando uma tese de uma startup que a concorrência dela não entrava, porque realmente o cara exigia cobertura 4G quase em todos os lugares, e a startup brasileira ela tinha, conseguia satélite, qualquer sinal que aparecesse ela conseguia se beneficiar. Então, é muita verdade. E eu concordo com o Chico que realmente nós temos um ecossistema vibrante aí de agitecs e surgem 10, 15 todas as semanas aqui e a gente está realmente bastante empolgado aqui. Aí eu vou colocar uma outra perspectiva das dificuldades, né, que as agitecs brasileiras têm, né? E não só brasileiras, na verdade, de agronegócio de maneira geral, né? Quando você olha para outros setores, né, eu venho transitando aí em startups, né, em outros setores, eu estou mais no agro aí há um ano e pouco, tipicamente o empreendedor dessas empresas, startups de outros setores, eles ou são ou têm muita proximidade com o business que eles estão querendo empreender, tá? E aqui no agronegócio a gente ainda vê o agronegócio, né, o conhecimento do agronegócio, como o doutor Luiz falou, que é fundamental, e o empreendedor digital, que conhece muita tecnologia, que conhece inteligência artificial e que está tentando juntar as duas coisas, tá? Lógico, tem empreendedores já que vêm do meio, que são pessoas do agribusiness, mas grande parte ainda são pessoas que também estão há pouco tempo no agronegócio, estão aproveitando as oportunidades, trazendo seu conhecimento de inteligência artificial, big data, blockchain, seja lá qual for a tecnologia, para capturar alguma oportunidade no agronegócio. Então, ainda tem um caminho de juntar bem essas duas coisas, tá? E aí, acho que não é só aqui, tá? Não conheço tão bem os Estados Unidos e outros mercados do ponto de vista de agro, de startup do agro, pelo menos, mas eu imagino que deva ser também parecido lá. Porque os jovens e o empreendedor do campo, ou ele ia para o negócio, ou ele não juntava essas duas coisas, tecnologia e agro ao mesmo tempo. E a outra dificuldade que eu vejo no agronegócio como um todo, comparativamente a outros setores também, é a questão do volume, né? O Francisco falou muito bem de marketplace, né? E por que marketplace? Porque é onde tem volume, né? Quando você está fazendo inovação dentro da porteira, uma agricultura de precisão, etc., a complexidade e a variedade de tipos de cultura, tipos de lavoura, tipo de clima, etc., dificulta você ter soluções que rapidamente conseguem atender todo mundo. O cara fica mais no algodão, mais na soja, tem uma dificuldade. Às vezes mesmo a dificuldade, né, de outras startups virem para o Brasil é o clima. Então, é difícil escalar a startup dentro da porteira, por causa da diversidade de problemas e de produções lá dentro. Mas você tem volume onde? No financiamento, no marketplace, talvez na trading. Então, no Brasil, e acho que em todo lugar, a dificuldade de escalar, né? E aí, talvez, por isso que o capital não seja tão intensivo, enquanto no financeiro, porque você mira ser banco, então o céu é o limite, são trilhões de reais de mercado. No agronegócio, você tem aí alguns setores que sim, que tem um volume já de cara, tanto faz, o marketplace pode ser para qualquer cultura, ou seja, ele né, o financiamento também independe de cultura, independe de região, de clima, então aí tem volume. Então talvez a dificuldade do capital aumentar mais para a inovação e a startup do agro, está aí, que não é toda a cadeia que gera de cara um volume necessário, uma escala necessária para grandes investimentos e grandes aportes. Eu vejo essas duas dificuldades ainda no ecossistema. Legal. E para a transformação dessa cadeia, para o ganho de escala, como você está colocando, né? E um pouco lembrando o que o Chico falou antes de barreiras digitais, até apareceu uma pergunta aqui do Wagner. Vocês veem qual que é a próxima barreira digital que precisa ser quebrada para eventualmente a gente ter essa transformação na cadeia, ou que seja o ganho de escala, enfim, como é que vocês veem a questão aí das barreiras digitais existentes? Qual que é a próxima? O que está na iminência aí para ser rompido, disruptado, como a turma gosta de falar? Vai lá, Chico, manda ver. Eu acho que tem um monte, mas eu vou te falar uma que eu acho que é particularmente bacana e explosiva, tá? É uma mistura
da transformação digital com juros baixos e uma nova mentalidade da economia de operar com um custo de oportunidade financeira muito mais baixo, né? O que a gente vê nos Estados Unidos é que você tem muito negócio digital que só é viável quando você inova no modelo de negócio, criando a engenharia financeira como uma parte do modelo. E por que isso no agro é tão importante, né? O Dr. Luiz mencionou, o Silvio também, mas, cara, o agro ele é uma atividade de manufatura a céu aberto com um descasamento de caixa brutal. Então, uma das coisas que você precisa para viabilizar o marketplace, entre outras atividades, seja na venda do grão, seja na compra do insumo, você tem que resolver o problema do financiamento, do descasamento, da compra do fertilizante até a venda da saca de soja, né? E obviamente, disposto a comprar o risco. E hoje a gente vê a combinação, juros muito baixos, transformação digital e saindo dessa pandemia, onde o investidor que precisa ter mais rentabilidade sobre o capital dele, não tem tantos setores que estão saindo tão fortes e saudáveis quanto o agro, né? E defensivos, né? Cotados em moeda forte, na base da pirâmide de Maslow e também com o mercado consumidor externo. Então, eu acho que essa combinação vai ser muito poderosa e a gente vai ver muita gente criando negócios que até recentemente não eram viáveis, né? Porque você tinha a barreira de entrada do financiamento e ela casando com o digital agora. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, Cláudio, mas a transformação digital está trazendo para o fazendeiro um montão de informações. Então, ele tem esse mundo de informações e não sabe como usar. Então, não adianta ter informação se ele não puder... Isso foi muito debatido aqui hoje, que não adianta você ter dados e não compilar esses dados. Então, é preciso que ele tenha sistemas, tenha programas que recebam esses dados para motivar uma ação dele para corrigir os erros que estão acontecendo. Então, você só ter dados sem fazer nada é um furo d'água. Absolutamente. Eu vejo também, Cláudio, assim, das dificuldades que vão pela frente aí, duas, complementando o que já foi colocado aí, duas em relação ao modelo de negócio, né? Então, o primeiro, a modelo de negócio do ponto de vista das inovações que vem integrar mais a cadeia né, de valor do agronegócio, elas vão ter que fazer uma disrupção, vão ter que fazer uma desintermediação, como o Francisco falou aí. E você tem players estabelecidos, né, aí, né, tem indústria, tem distribuidores, cooperativas, né, sindicatos, ou seja, tem um monte de gente nessa cadeia que está estabelecido nesse modelo e que, logicamente, aliado a um modelo comercial muito baseado em relacionamento ainda, aquela coisa de visitar o produtor e tudo mais, e que vai realmente ser uma resistência. Acho que vai acontecer uma questão de quando, mas vai haver essa resistência. E o segundo, do ponto de vista de modelos de negócio que usem mais os dados, né, assim como aconteceu em vários outros setores, onde o dado passa a ser o produto, a gente ainda tem um pouco de desconfiança e um pouco de assim, quem vai ser o dono desse dado e que vai ganhar dinheiro com isso? A gente vai conseguir ter modelos de negócio onde a gente estimule o produtor, tá bom, pode conectar aqui sua solução aqui e usar meus dados depois para ganhar dinheiro, mas o que eu ganho com isso, né? Como é que eu vou ter um desconto nisso? Ou seja, essa é uma discussão ainda que está por vir ainda, e tipicamente, né, o mais conservador, o produtor ainda não se sente confortável de o fornecedor dele usar, né, capturar os dados dele para usar na cabeça do produtor contra ele, né? Então, isso também além desses que já foram falados, são outras duas dificuldades que eu vejo aí pela frente. Tá. Não, legal. E aí, pessoal, a gente já está se aproximando para o fim, ainda temos alguns minutos. Eu queria fazer um pouco de uma rodada final aí eu vou misturar aí uma pergunta, lançar uma ideia, vocês emendam e fazem as suas considerações finais, tá? E aí, vamos começar pelos mais velhos, né? Que a gente tem juízo, né? Então, vamos começar pelo Dr. Luiz. Dr. Luiz, a gente tem aqui no grupo, né? Todo ano a gente faz o evento chamado Algar 2100, né? Que, obviamente, como o próprio nome diz, é pensar o futuro, pensar o que vai estar lá na frente nos esperando e que caminhos que a gente aqui vai ter que trilhar para chegar até lá, né? Então, a pergunta que eu faço para o senhor, na verdade, um pouco mais ouvir a sua reflexão, né?
o papel do agronegócio, né? E especificamente, se o senhor puder falar um pouco mais do agronegócio do ponto de vista de tecnologia e de inovação, né? Nessa jornada até 2100, que a gente planeja bastante aqui e, obviamente, a gente olha para a comunidade como um todo. Como é que o senhor vê isso? Agora, esses dias me fizeram uma pergunta semelhante a essa. Eu não fui lá no 2100, mas eu fui aqui bastante próximo e quero até aproveitar o doutor Celso, que está nos ouvindo, não sei se ele ainda está ou já foi pegar o avião, mas já existe uma semente encapsulada para plantio. Essa semente são variáveis de alto valor. Então, eu antevejo, você imagina se nós conseguirmos fazer a semente de soja e de milho encapsulada num gel, que já existe hoje, e o fazendeiro poder plantar na poeira, ele vai aproveitar as máquinas dele com muito mais tempo, vai plantar muito mais cedo, vai plantar com folga, é um ganho extraordinário. Eu te vejo que isso não vai demorar muito a acontecer, não. Então, essa é uma melhoria que eu vejo. Outra melhoria também, que já também é existente, é a hidroponia, trazer o hortifruto granjeiro para dentro da cidade, para o centro da cidade, onde que as cidades têm muitos imóveis obsoletos, então transformaria aquilo ali em hortifruto granjeiro. A produção estaria junto com o consumo, né? E uma produção extremamente tecnificada e de grande produção. Então, isso são duas coisas pequenas que eu vejo que dá para fazer muito rapidamente, é só ter vontade de fazer e botar a mão à massa e nós vamos fazer isso aí. Muito bom, muito bom. E vamos chegar a 2100 com folga, né, doutor Luiz? Se Deus quiser, e com a barriga cheia. Isso que é o mais importante, Mas vamos lá. Então, aqui tem, com uma luva aqui para fechar, na verdade é a mesma ideia para vocês dois aí, Chico e Silvio, né? Do Bruno Palhares. A reflexão que ele faz é o seguinte: a gente falou aqui nessa uma hora e pouco, a gente falou muito de Brasil, né? Os desenvolvimentos tecnológicos aqui no Brasil, eventualmente até as coisas lá de fora que estão sendo aplicadas aqui, que a gente consegue trazer, etc., né? Mas a pergunta que ele faz e no sentido contrário, né? O que é que, na perspectiva de vocês, o que é que a gente consegue desenvolver aqui, né, em AgTech, obviamente, que tem um campo promissor lá fora? Como é que nós vamos conseguir exportar as ideias que surgem aqui, os modelos de negócio que surgem aqui, dado toda essa nossa diversidade, a robustez, a resiliência do brasileiro, dos 2.400 pesquisadores e fora os outros milhares de empreendedores, né? Na visão de vocês, como é que a gente consegue levar isso para fora? Quer começar, Chico? Eu começo aqui. Essa pode começar, aí eu pego depois. Não sei, viu, Cláudio? A gente tem dentro das Agitecs as mesmas, talvez potencialize um pouco até, as mesmas dificuldades de levar, né? Que uma das coisas que a gente vê claramente aqui no Brasil, diferente de outros mercados, é que a gente pensa muito a solução para o problema nacional, vamos dizer assim, já que a gente tem um mercado muito grande, a gente acaba pensando, né, diferente de Israel, por exemplo, que pensa, né, numa solução, já pensa a nível global, né? Do ponto de vista de inovação dentro da porteira, talvez seja também mais difícil, até porque tem as questões de agricultura tropical. Talvez o Brasil consiga ser o grande inovador, né, dentre aqueles países que usam agricultura tropical, tá? E que possa ajudar aí países, de repente, que estão em determinado estágio, vamos dizer assim, de maturidade de agronegócio, sei lá, África ou outros países que tenham alguma semelhança climática e tipo de agricultura em relação ao Brasil.
acho, na minha visão, pouco provável em startups de dentro da porteira, né? Só aquelas voltadas na produção. Talvez nos marketplaces, em marketplaces, talvez a gente consiga construir alguma coisa que, com o volume do Brasil, avance para a América Latina, e aí, com o volume da América Latina, consiga realmente avançar em mercados mais maduros. Mas eu vejo a mesma dificuldade das startups brasileiras, porque você não vê muitas startups brasileiras em qualquer setor escalando, né, para fora, né? Porque começa primeiro, pensa na solução local, né? Tem questão de língua e várias outras coisas, e no agronegócio, de novo, a gente tem umas características muito específicas. Então, sendo assim, sem querer ser um falso positivo visto aqui, mas vejo poucas chances, mais chances em algum marketplace, alguma coisa que seja mais fora da porteira. Dentro da porteira eu não vejo assim, muitas oportunidades. O Chico deve conhecer mais do que eu, com certeza. Deixa eu relatar aqui um fato. Às vezes você precisa ter uma pandemia para poder mudar seu estado. Nós tivemos aqui um pecuarista, o Tião Maia, que foi expulso do Brasil, foi para a Austrália e foi ser o maior pecuarista da Austrália. Agora, o Delfim Neto caçou aqui no Brasil, isso no tempo que ele lá atrás, 40 anos, até 30 anos atrás, e ele foi ser o maior pecuarista na Austrália. Essa cadeia de frigoríficos nossa aí do JBS e tal, está saindo aqui do Brasil, né? Está indo para fora daqui e tal. Então, são vírus que está acontecendo no nosso empresário, que está tirando daqui de dentro para ir para fora. Então, às vezes, uma pandemia é bom acontecer para poder sacudir a mente das pessoas. Esse ponto que o senhor falou, agora assim, me deu gancho. Eu lembrei de alguma coisa que tem potencial, que é, por exemplo, aplicativos de traçabilidade, que o Brasil, embora muita gente reclame, fala que o Brasil não, assim, o Brasil não deixa nada a desejar do ponto de vista de controle na cadeia de proteína animal aí, e se surgir alguma coisa, um blockchain, alguma coisa aí, que controle, como eles falam, do pasto ao prato, o Brasil tem volume, tecnologia, grandes produtores para gerar escala para uma solução que seja global. E aí tanto faz, né? Isso aí tanto faz, pode ser em qualquer lugar do mundo, talvez seja uma oportunidade. Obrigado pela dica, doutor Vitor. E pegando esse gancho, a gente viu no auge da pandemia a cadeia de proteína animal americana sendo interrompida, Tyson, Cargill, Smithfield sofrendo muito, e a nossa cadeia, em grande parte devido ao talento dos nossos empreendedores e as restrições que eles enfrentam no mercado externo de exportação por causa do uso recorrente de questões sanitárias com barreiras comerciais, que a gente tem uma cadeia mais fragmentada, níveis sanitários muito elevados e que mostrou uma resiliência fundamental. Eu acho que esse é um ótimo exemplo, e por mais que talvez a gente não consiga, no curto, médio prazo, atacar os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem todo um mercado América Latina, que a gente tem visto as empresas de agrodigital conseguindo escalar, e a gente tem uma grande fronteira agrícola, inclusive onde a Embrapa buscou algumas inspirações de biotech para desbravar o cerrado, que é a África, né? A África hoje é um continente que, se você olha o consumo de proteína animal, parece que é um continente vegano, não vegano por motivos de opção religiosa, mas por questões econômicas, né? E ali, com o desenvolvimento econômico, vai dar um salto no consumo de alimentos e uma agricultura que não vai ter a mesma infraestrutura que os Estados Unidos têm, vai estar mais parecido com alguns desafios que a gente tem aqui, e uma agricultura também que vai ser tropical. Então, eu acho que o trabalho da ciência de ponta que a Embrapa e os outros desenvolvedores e pesquisadores têm feito aqui, vai transformar também o Brasil numa plataforma de lançar tecnologias e inovações para ajudar um continente africano, sudeste asiático, a darem saltos também de produtividade. Eu acho que essa tese de internacionalização eu acho bem bacana. Faz sentido. Legal, muito bom. Pessoal, eu recebi a informação aqui, batemos todos os recordes de audiência, tá? Ficou aprendizado para o Marlos. Tendo o doutor Luiz na mesa, a audiência sobe. Então, eu quero agradecer a todos vocês aí, Chico, Silvio, doutor Luiz,
obrigado por participar. O professor Moretti, que deve estar em trânsito já, mas agradecer também. E, mais uma vez, agradecer e parabenizar o Marlos, a equipe toda, o Rogério e todos aí que organizaram e todos que acompanharam aí. Espero que tenha sido interessante, ideias interessantes. Daria para ficar mais 2, 3 horas aqui conversando, mas tem mais programa na sequência. Então, eu agradeço, peço licença a todos aí e valeu. Até a próxima. Obrigado, Cláudio, doutor Luiz, Chico. Falou. Cláudio, Até Silvio. logo.